Rapaziada, hoje é um dia especial para mim e acredito que para muita gente também. Depois de quase uma década, mais precisamente 9 anos, eu consegui passar o Dia dos Pais inteiro ao lado do meu pai. Não é que eu só vejo ele nessa data, longe disso, porque desde que voltei a morar por aqui tenho a oportunidade de estar sempre por perto, visitando quase todos os dias, trocando ideia, rindo, lembrando histórias antigas. Essa é, talvez, a maior vantagem de voltar para perto da família, ter essa proximidade diária que, quando eu trabalhava fora, parecia impossível. Hoje, por exemplo, fiquei praticamente o dia inteiro com ele. E sabe aquela sensação de que o tempo passa num piscar de olhos? Pois é, meu pai está com 51 anos, ainda com um ar de garoto, se achando pra caramba, e eu, que estou prestes a completar 29 no mês que vem, já sinto que os 30 estão batendo a porta. A vida voa e a gente nem percebe. Enquanto passávamos o dia juntos, comecei a pensar no quanto ele já viu do futebol, principalmente do nosso querido Clube do Remo. Ele viveu os anos dourados, aquele auge da década de 90 quando o Leão conquistou nada menos que 9 títulos estaduais em apenas 10 anos. Um feito que ninguém repetiu até hoje. Nem mesmo quando o time adversário se aproveitou de uma fase em que o Remo estava sem divisão e com um elenco menos competitivo conseguiu igualar a marca. Por causa desse período mais fraco, eles acabaram ultrapassando a gente no número de títulos. Mas, olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa diferença de apenas 2 campeonatos vai ser revertida. Imagina, a gente consegue um bicampeonato, depois um tricampeonato, e pronto, a conta fica igual. E se emendar para um tetra ou penta, voltamos a ser isoladamente o maior campeão estadual, como já fomos no passado, quando fomos o único clube a conquistar 5 títulos seguidos nessa competição. Mas, saindo um pouco da nostalgia e olhando para o presente, meu pai também viveu o outro lado da moeda, a fase ruim, quando o clube estava sem divisão, administrado de forma amadora e sem perspectiva de futuro. Hoje, ele certamente sente uma pontinha de orgulho, porque o Remo voltou a ser competitivo. Não é aquele time perfeito, claro, mas é um time que briga, que disputa, que dá para acreditar que pode chegar. Mesmo com um treinador que, na minha visão, está completamente perdido na montagem do time, e eu falo montagem do time, não do elenco, porque jogador chega. Chega reforço, chega meia, chega atacante, mas ele insiste nos mesmos erros, como escalar o Pedro Castro quando não rende, ou colocar o Visu no último jogo depois de já ter apostado no Dodô contra o líder do campeonato. São escolhas que fazem a gente coçar a cabeça e perguntar, será que ele está vendo mesmo o jogo que a gente? E foi nesse contexto que me veio uma ideia que, na minha opinião, poderia mudar o rumo da temporada. Pode ter gente que vai me chamar de maluco, que vai dizer que estou falando besteira, mas eu vou abrir o jogo mesmo assim, porque sempre falei aqui no canal o que penso e acredito. Os astros, meus amigos, estão se alinhando a favor do Remo. Só não enxerga isso quem não quer. Vou explicar. Existe apenas um clube no Brasil onde o técnico Antônio Oliveira é realmente querido, respeitado pela diretoria e idolatrado pela torcida, um lugar onde ele fez um trabalho notável. Esse clube é o Cuiabá. E adivinha? O Cuiabá acabou de ficar sem treinador. Agora, para pensar comigo. Por que não aproveitar a oportunidade e facilitar o caminho do destino? Imagina ligar para a diretoria do Cuiabá e dizer, olha, nós temos aqui o Antônio Oliveira. Ele já foi feliz aí, vocês conhecem o trabalho dele, a torcida confia, e nós estamos dispostos a liberar. Simples. Antônio Oliveira vai para um ambiente onde tem respaldo, onde não tem aquela pressão pesada da torcida, onde pode trabalhar com tranquilidade. Em troca, o Remo pode buscar um treinador mais experiente na Série B, como o próprio Guto Ferreira, que acabou de ser demitido e está livre no mercado. Guto é um cara que conhece como poucos essa competição e já provou que sabe montar times competitivos. E não para por aí. Se por algum motivo não fosse o Guto, ainda existem opções como o Tencati e outros bons nomes que poderiam extrair mais do elenco que temos hoje. Porque, sejamos sinceros, o time do Remo não é ruim. Pelo contrário, é um grupo com qualidade que só precisa de ajustes táticos para engrenar. Mas, com o que estamos vendo hoje, eu, sinceramente, não consigo acreditar que vamos vencer o Botafogo. Aliás,
tenho até receio de outra derrota em casa, principalmente depois do desempenho contra o América. Claro que eu vou torcer para o contrário, vou apoiar o time até o fim, mas o receio é real. Por isso insisto, é a hora de juntar o útil ao agradável. O Cuiabá, sem técnico, encontra o Antônio Oliveira disponível. Nós, precisando de mudanças, buscamos um treinador que se encaixe melhor no perfil do time. É só negociar. No futebol, o não a gente já tem. E, se tem algo que aprendi na vida, é que muita gente não consegue o que quer simplesmente porque não tenta. Me lembro de uma história de quando eu tinha 19 anos, fui falar com uma menina, convicto de que ela ia dizer não, e ela aceitou sair comigo. Quando perguntei o motivo, ela disse, o não você já tinha, mas teve coragem de vir falar comigo. Essa lição serve para qualquer área, inclusive para o futebol. Então, por que não pegar o telefone e ligar para a diretoria do Cuiabá agora mesmo? Perguntar se querem o Antônio, propor o acerto, liberar o cara sem multa ou com um acerto amigável. Com o valor economizado, contrata-se um técnico que aceite o desafio e que, com certeza, viria para um clube com um elenco promissor. Não tenho dúvida de que qualquer treinador da Série B toparia assumir o Remo hoje, porque enxerga potencial de acesso. O time tem qualidade, a torcida é apaixonada e, com as peças certas, dá para sonhar alto. Quem sabe, com essa mudança, a gente não volta a falar seriamente em acesso ainda nesta temporada. E aí, pensando mais fundo nessa ideia, eu começo a imaginar como a reação da torcida poderia ser se a diretoria do Remo realmente ousasse dar esse passo. Não seria apenas uma troca de treinador, seria um sinal claro de que o clube quer mudar o rumo da temporada, de que está atento às oportunidades e disposto a corrigir o que não está funcionando. O torcedor anda cansado de ver as mesmas escolhas erradas, os mesmos jogadores em campo sem render e um treinador que parece estar sempre um passo atrás dos adversários. Trazer alguém como o Guto Ferreira, que conhece cada detalhe da Série B e sabe extrair o máximo de seus times, poderia reacender a esperança e devolver aquele clima de confiança que é tão importante para empurrar o time dentro e fora de casa. O curioso é que, no futebol, muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso está em decisões rápidas e bem pensadas. Às vezes, esperar demais para agir é o que condena a temporada. E o momento do Remo é exatamente esse, um ponto de virada. Ainda faltam 17 rodadas, o suficiente para buscar uma sequência de vitórias e subir na tabela. Mas, para isso, é preciso tomar uma atitude agora, não daqui a 2 ou 3 meses quando a margem de erro já tiver sumido. E é por isso que eu bato tanto na tecla dessa ligação para o Cuiabá. Não é uma loucura, é pura lógica. Eles conhecem o trabalho do Antônio Oliveira, têm respeito por ele e, com o técnico livre no mercado, a chance de um acordo é real. Outra coisa que me chama a atenção é que o ambiente do Remo, hoje, parece carregado. Não no sentido de briga ou desunião, mas no sentido de que a torcida está com aquela pulga atrás da orelha. As arquibancadas ainda apoiam, ainda cantam, mas já dá para sentir que a paciência não é a mesma do início do campeonato. E, se a diretoria quiser evitar que essa relação esfrie, precisa mostrar que está atenta ao que está acontecendo. A chegada de um treinador novo, com ideias diferentes e com histórico de bons trabalhos na divisão, poderia mudar totalmente o clima. É aquele sopro de novidade que renova a energia de todo mundo. Agora, claro que existem riscos. Qualquer troca de comando envolve adaptação, mudanças de esquema, e às vezes demora um pouco para engrenar. Mas é preciso pesar o risco de trocar com o risco de continuar como está. Hoje, com o Antônio Oliveira, o time até compete, mas não consegue embalar. São jogos bons seguidos de partidas ruins, escolhas de escalação que deixam todo mundo confuso, e a sensação de que estamos desperdiçando um elenco que poderia render muito mais. Com um nome como o Guto ou até o Tencati, a expectativa é de que essa oscilação diminua e que a equipe consiga criar uma identidade clara, algo que hoje ainda não existe. Eu fico pensando também em como essa mudança poderia mexer com o vestiário. Jogador sente quando o treinador está perdido, quando não existe um plano claro, e isso afeta o rendimento. Por outro lado, quando chega um técnico que sabe o que quer, que já trabalhou em situações parecidas e que passa confiança, o elenco compra a ideia e dá aquele algo a mais em campo.
É a chance de resgatar o foco e o comprometimento total, algo que é fundamental em uma reta final de Série B. Porque aqui não tem espaço para meio termo, ou o time entra em campo para ganhar, ou acaba ficando para trás e vendo o sonho do acesso se afastar. E não é só dentro de campo que essa troca poderia impactar. Fora dele, o marketing, a relação com a imprensa, o interesse da própria torcida em voltar em peso ao estádio, tudo muda quando existe uma narrativa positiva. Imagina a repercussão: Remo traz treinador experiente, campeão na Série B, para buscar o acesso. Isso chama atenção, gera expectativa e movimenta o clube como um todo. E não é um investimento absurdo, porque, como eu disse, é possível pagar o mesmo ou até menos do que se paga hoje para o Antônio Oliveira, liberando orçamento para outras melhorias, seja em reforços pontuais, seja na estrutura. Agora, voltando ao Cuiabá, eu realmente acredito que, para eles, seria um ótimo negócio também. Um treinador que já conhece o clube, que tem respaldo interno e que pode chegar com moral para assumir o time no meio da temporada. No futebol, essas coincidências acontecem raramente, e quando acontecem, é preciso aproveitar. É como se o destino colocasse as peças na mesa e dissesse: agora é com vocês. Cabe à diretoria do Remo enxergar isso e agir rápido. Não é ficar esperando um milagre acontecer ou uma sequência de vitórias cair do céu. É trabalhar para criar as condições que vão permitir que essas vitórias venham. E quando eu falo que o não a gente já tem, não é só força de expressão. É literalmente isso. Qual é a pior coisa que pode acontecer? O Cuiabá dizer que não quer o Antônio Oliveira. Pronto, volta-se para outras opções. Mas e se eles disserem sim? E se aceitarem a negociação? Aí, meu amigo, a temporada pode mudar de patamar. E o torcedor, que hoje anda desconfiado, passa a olhar para o futuro com outros olhos. Eu garanto que mais de 80% da torcida aprovaria a troca, porque sabe que precisamos de um comandante que entenda a competição, que faça o time jogar de forma consistente e que aproveite o que temos de melhor no elenco. Pensa comigo. Quantos times na Série B hoje têm um elenco tão equilibrado quanto o nosso, com jogadores que podem render mais do que estão rendendo? Não são muitos. E é exatamente por isso que não dá para desperdiçar tempo. Cada rodada é uma oportunidade de encostar no G4, e cada tropeço é uma chance que fica pelo caminho. É nessas horas que se vê a diferença que uma decisão corajosa pode fazer. Porque, por mais que seja desconfortável admitir, o trabalho do Antônio Oliveira não está entregando o que poderia. E se existe uma possibilidade real de mudar isso agora, não faz sentido deixar passar. O mais interessante é que, se essa negociação acontecesse, todo mundo teria a ganhar. O Cuiabá, que precisa de um treinador que já conhece o clube e a torcida, receberia alguém com quem já teve sucesso. O Remo, que precisa de novos ares e de um comando mais alinhado com as necessidades da Série B, traria um nome experiente com histórico positivo. E, acima de tudo, o torcedor, que é o coração desse clube, voltaria a acreditar que o acesso ainda é possível. Porque, no fim das contas, é isso que move o futebol: esperança. E a esperança precisa de combustível, de motivos para continuar viva. Eu sei que tem gente que vai olhar para essa ideia e pensar: mas é muito improvável, o Cuiabá não vai aceitar. E é aqui que eu volto a insistir: tentar não custa nada. Uma ligação, uma conversa, uma proposta bem feita. É assim que grandes negócios acontecem no futebol. Muitas vezes, o que parece impossível se concretiza porque alguém teve a coragem de propor. E é essa coragem que eu espero ver na diretoria do Remo agora. Não é hora de jogar seguro e esperar que as coisas se resolvam sozinhas. É hora de agir, de tomar a iniciativa e de mostrar que estamos dispostos a fazer o que for preciso para colocar o clube no caminho certo. Se essa diretoria realmente quer deixar uma marca, esse é o momento. É agora que eles podem mostrar que não têm medo de tomar decisões importantes, que não vão se contentar com o mais ou menos. E, se conseguirem trazer um treinador que faça o time render o que pode, eu não tenho dúvida de que a história dessa temporada pode ser completamente diferente. Ainda dá tempo, ainda temos elenco e, com a escolha certa no comando, ainda temos força para brigar até o fim. Gostou da informação? Deixe seu like,
compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Oficial. Lucas Lima do Sport é do Remo, maestro no Baianão. A notícia que vem movimentando o futebol do norte do país pode ser o início de uma revolução no time do Remo. Circulam fortes rumores sobre a chegada do talentoso meio-campista Lucas Lima, ex-Sport Recife, ao clube azulino. Essa possível contratação já gera um burburinho intenso entre torcedores e especialistas, que imaginam o impacto que um jogador da qualidade de Lucas Lima pode trazer para o Baianão, palco histórico do futebol paraense. Conhecido pelo seu toque refinado, visão de jogo apurada e capacidade de armar jogadas com maestria, o atleta pode representar uma nova era para o Remo, que há tempos busca reforços de peso para retomar o protagonismo regional e até nacional. O meio-campo do Leão da Amazônia poderia ganhar uma nova cara, mais criativa e eficiente, capaz de quebrar defesas adversárias com passes precisos e lançamentos certeiros. Além disso, a chegada do jogador ainda é vista como uma oportunidade para impulsionar o time rumo a conquistas importantes, sejam estaduais ou no cenário das divisões nacionais. O que alimenta ainda mais as especulações é o momento em que o futebol paraense busca se fortalecer, trazendo nomes de destaque para fortalecer seus elencos, e Lucas Lima pode se encaixar perfeitamente nesse perfil. A possível transferência de Lucas Lima para o Remo também levanta questões sobre a estratégia do clube para a temporada. Se confirmada, a chegada do maestro poderá significar uma mudança tática significativa, que pode alterar o jeito do time jogar dentro de campo. O meio-campista, com sua experiência acumulada em grandes clubes do Nordeste e sua qualidade técnica reconhecida, pode ser peça-chave para o técnico explorar um estilo de jogo mais ofensivo e dinâmico. Esse rumor tem sido destaque em rodas de conversa e redes sociais, com fãs e especialistas debatendo como o jogador pode se adaptar ao futebol paraense, que é conhecido por sua intensidade e competitividade. A expectativa é que, com a presença de Lucas Lima, o Remo consiga não só melhorar seu desempenho dentro do Baianão, mas também ampliar sua visibilidade e atrair mais público aos jogos. A torcida azulina, por sua vez, já se mostra empolgada e sedenta por notícias oficiais, esperando que o clube anuncie em breve a contratação que promete revolucionar o meio-campo do Leão da Amazônia. A movimentação para trazer Lucas Lima para o Remo também pode mexer com o mercado de transferências do futebol regional e nacional. Se a negociação se confirmar, outros clubes estarão atentos e poderão tentar replicar o modelo de investimento, apostando em jogadores experientes que tragam não apenas qualidade técnica, mas também liderança e personalidade ao elenco. O meio-campista do Sport, agora na mira do Remo, possui um histórico que chama atenção, atuações destacadas em jogos decisivos, gols importantes e assistências precisas, características que poderiam ser fundamentais para a equipe azulina em competições duras. Além disso, o possível reforço levanta a possibilidade de maior competitividade na Série C e até mesmo na Copa do Brasil, onde o Remo costuma buscar projeção nacional. O torcedor, cada vez mais exigente, vê no nome de Lucas Lima a esperança de um time mais competitivo e capaz de brigar por títulos com times de maior investimento. A chegada do meio-campista pode ainda influenciar a formação tática e a cultura do time, trazendo uma mentalidade vencedora que pode contagiar todo o elenco e comissão técnica. Enquanto a diretoria do Remo mantém silêncio oficial, as especulações continuam ganhando força e alimentam a expectativa em torno do anúncio que pode ser histórico para o clube. A possível contratação de Lucas Lima é tratada nos bastidores como um passo importante para renovar o elenco e dar mais qualidade à equipe, especialmente na construção das jogadas. Para o futebol paraense, essa movimentação representaria um salto de qualidade, uma vez que o meio-campo do Remo poderia se tornar um dos mais criativos e perigosos da região. Esse rumor tem sido destaque em blogs esportivos, fóruns e redes sociais, onde torcedores expressam suas opiniões sobre o impacto que o maestro pode causar no Baianão, casa cheia e paixão azulina que alimentam sonhos de conquistas maiores. A presença de Lucas Lima poderia ainda influenciar jovens talentos do clube, que teriam a chance de aprender com um jogador experiente, tornando o elenco mais competitivo e preparado para os desafios da temporada. Resta aguardar os próximos dias para que essa possibilidade se transforme em realidade e os rumores se confirmem oficialmente, dando início a uma nova fase no futebol do Remo.
A movimentação do Remo para contratar Lucas Lima também sugere uma mudança de postura no clube em relação ao mercado de jogadores. A possível chegada do meio-campista, um jogador com bagagem e reconhecimento, é um sinal claro de que o time azulino quer se posicionar como protagonista, buscando não apenas disputar, mas também vencer competições importantes. Essa estratégia pode impulsionar não só o desempenho em campo, mas também o interesse da mídia e dos patrocinadores, que tendem a se envolver mais com equipes que apresentam reforços de peso e uma proposta ambiciosa. O nome de Lucas Lima, com seu estilo de jogo elegante e eficaz, combina com a identidade que o Remo parece querer construir, valorizando a técnica e o talento individual dentro de um sistema coletivo. Essa possível contratação, além de movimentar o mercado, pode marcar o início de uma era mais competitiva para o Baenão, um estádio que merece ver seu time brilhar com intensidade e qualidade. O que antes era apenas um rumor pode se transformar em realidade em breve, e a torcida azulina já prepara a festa para receber o maestro que pode mudar a história do clube. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.